A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto I. Sobre melhores ondas, infle suas velas. Agora, ó barco leve do meu gênio, deixando para trás um mar tão cruel. E sobre aquele segundo reino irei cantar, onde o espírito humano é purgado do pecado e para a ascensão ao céu se prepara. Que a poesia morta volte a viver, ó sagradas musas, pois ela é sua. E que a bela Calíope possa agora se levantar para me acompanhar em seu doce canto. Aquele que foi ouvido pelas miseráveis pegas e as fez implorar por misericórdia e perdão. Um doce matiz de safira oriental espalhava-se sobre o céu de aspecto sereno e pelo ar puro das primeiras horas da manhã. Meus olhos se enchiam de deleite e de alegria por ter escapado da escuridão mortal que enchera meus olhos e meu peito de tristeza. O planeta radiante que ao amor convida fazia todo o Oriente brilhar e sorrir, velando as luzes de peixes que lhe faziam escolta. Para a direita eu me virei e fixei minha mente atenta no outro polo, onde vi 4 estrelas, vistas apenas por nossos primeiros pais. O céu parecia alegrar-se com essas luzes. Ó hemisfério boreal, como és viúvo e desolado, pois estás privado de ver essas maravilhas. Quando eu me voltei a partir dessa bela visão, dirigindo um pouco meu olhar para o outro polo, de onde agora o carro já tinha desaparecido, eu vi um homem velho, parado ao meu lado, sozinho, tão digno de reverência em seu olhar como nenhum filho nunca devotou a um pai. Tinha uma longa barba, mesclada de fios brancos, assim como seus cabelos que desciam sobre o peito como 2 afluentes de um rio. Os raios daquelas 4 luzes em seu rosto brilhavam intensas, com tanto esplendor que eu o via à minha frente como se fosse o sol. Quem são vocês que subiram pelo rio cego e fugiram para longe da prisão eterna? Ele falava, movendo aquelas veneráveis plumas. Quem os conduziu ou que lanterna os iluminou enquanto emergiam das profundezas da noite, que torna eternamente negro aquele vale infernal? Terão sido quebradas as rígidas regras do abismo? Ou foram ordenadas novas leis no alto céu, trazendo vocês condenados até minhas cavernas? O meu guia, então, agarrando-se a mim, falando baixinho e fazendo gestos e sinais, fez-me dobrar os joelhos e baixar os meus olhos. E respondeu-lhe: eu não venho por mim mesmo. Fui enviado por uma senhora descida do céu, e seus apelos me levaram a guiar este homem. Mas, uma vez que a tua autoridade nos exige um relato verdadeiro de nossa condição, minha vontade não pode se negar ao teu pedido. Este mortal ainda não viu a mais distante escuridão, mas por causa de sua loucura ele estava errante e logo para junto dele fui atraído. Então, como disse antes, eu fui enviado e vim em seu resgate, e não havia outra maneira a não ser por este caminho que tomei. E eu mostrei a ele todas as almas perdidas, e pretendo agora mostrar-lhe os espíritos que sob teus cuidados são purgados do pecado. Demoraria muito a dizer como o conduzi, mas do alto desce a virtude que me auxilia a guiá-lo até aqui para ver-te e ouvir-te. Nós imploramos agora que abençoe a nossa vinda. Ele busca a liberdade, um bem tão precioso, como só sabem aqueles que dão sua vida por ela.
Tu bem sabes disso, pois não foi desonrosa a tua morte em Útica, ali onde deixaste as tuas vestes, que brilharão novamente quando chegar o grande dia. Por nós os éditos eternos não foram quebrados. Ele está vivo e estamos livres do poder de Minos. Eu permaneço naquele círculo onde brilham os olhos de tua casta Márcia, olhos que ainda te buscam, e teu coração sagrado deseja, e que ainda são teus. Então, pelo amor dela, a ti nós imploramos, deixa-nos passar pelos teus 7 reinos. Levarei a ela notícias tuas pela gentileza que concedes, e lá nas profundezas serás lembrado com honra. Márcia era um deleite para os meus olhos enquanto eu ainda vivia. Ele então respondeu: tudo o que ela me pedia com graça eu logo concedia. Mas agora que ela habita além do rio maldito, ela não tem mais o poder de me mover, por causa da lei decretada quando fui liberto. Mas se uma senhora do céu move e o comanda, como você diz, então não há necessidade de lisonja. Bastava para mim que me pedisse em seu nome. Então vá e pegue um junco delgado para passar em torno da cintura dele, e que ele lave o seu rosto de todas as manchas. Pois não convém que ele traga em seus olhos nenhuma névoa escura ao se apresentar ante o primeiro-ministro que guarda o paraíso. Vocês verão em torno daquela ilhota, lá embaixo, bem onde quebram as ondas, uma moita de juncos sobre o lodo macio. Nenhuma outra planta coberta com folhagens consegue vingar ali nem criar raízes, porque nenhuma resistiria aos golpes das ondas. Então, não voltem por este mesmo caminho. O sol que nasce agora vai mostrar a vocês o melhor caminho para subir a montanha. Então ele desapareceu. E eu me levantei sem palavras e fui para perto do meu guia e em direção a ele voltei meus olhos. E ele assim começou: meu filho, siga meus passos. Vamos recuar. Desceremos a partir daqui para chegar até o mais baixo da planície. O amanhecer vencia a última hora da escuridão, que já começava a desaparecer, quando ao longe eu pude reconhecer o tremor do oceano. Atravessamos a planície deserta como quem busca um caminho perdido, e até tê-lo encontrado parece se mover em vão. Quando chegamos ao ponto onde o orvalho tenro ainda luta com o sol, e sob os ventos do mar ele vence, pois sabe que não vai evaporar, meu mestre gentilmente baixou ambas as mãos e as estendeu sobre a grama molhada, e eu, já antecipando a sua intenção, ofereci a ele minhas faces banhadas de lágrimas. E neste momento ele restaurou de novo a minha cor, que o inferno tinha escondido. Então chegamos à costa solitária que nunca tivera suas águas navegadas por algum homem que tivesse conseguido voltar. Ali ele me cingiu da maneira que o outro indicara. E eis que, ó maravilha, no mesmo local onde ele arrancara a humilde planta, renasceu imediatamente outra planta em seu lugar. Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero, e hoje então nós começamos a caminhada oficialmente pelo purgatório da Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Vamos percorrer esse reino aí onde as almas purificam dos seus pecados. Primeiro canto, nós temos Virgílio e Dante começando esta caminhada. Então, aqui ele invoca o gênio, né?
Sobre melhores ondas, infle suas velas agora, ó barco do meu gênio. Aqui nós temos o Dante desfrutando de uma certa liberdade ideológica que ofereceu carta branca para seu gênio inventivo e criativo. Então, ele vai navegar pelo seu gênio criativo. A própria ideia do purgatório como uma montanha é invenção de Dante, né? Assim como todas as regras e penitências que ele estabeleceu para os que ali habitam. Então nós temos aqui a criação desta montanha no Oceano Atlântico, no sul, no hemisfério sul, em que Dante vai trazer para nós 7 girões, como eu já mostrei no primeiro vídeo, né? Então nós temos aqui o mar, o antipurgatório e a montanha, que tem lá em cima o paraíso terrestre. Começando dos pecados mais graves, ali no primeiro girão, até chegar no 7º girão. Então nós temos o antipurgatório, eles estão aqui à beira deste mar, nas portas do purgatório, né? Então ele invoca esse gênio aí, e ele diz, né, agora, infle suas velas agora, ó barco do meu leve gênio. O poeta dirige-se ao seu próprio fazer literário, deixando para trás um mar tão cruel, o inferno, né? E sobre aquele segundo reino irei cantar, o reino aí do purgatório, o monte do purgatório, que ele cria isso, né, o Dante, esse monte. Lembrando que o purgatório havia sido criado pela igreja bem no finalzinho do século XIII, em 1274. O objetivo com a criação do purgatório era lucrar com o pagamento à igreja de orações pelas almas das pessoas que estão no purgatório, né? Então você paga ao sacerdote, à igreja, e eles rezam pelas almas. Era uma criação recente, então, na época de Dante. E ele cria essa montanha e os castigos dados às pessoas ali, ou as purificações. Então ele cria esse monte, uma vasta montanha cônica que se eleva íngreme e alta nas águas do oceano do hemisfério sul, em um ponto oposto a de Jerusalém. Jerusalém fica no hemisfério norte, abaixo de Jerusalém o inferno, e a montanha aqui do purgatório no hemisfério sul. Quando as hostes lá foram enviadas, né, expulsas do céu, caíram aí esses inimigos de Deus no inferno e formaram o monte do purgatório. E depois as outras terras formaram ali como que um túnel lá para o inferno. Então Dante e o Virgílio passam por ali e chegam às praias do purgatório, né, à beira deste monte aí. É nesse lugar que eles estão. Então aqui, olha, em Purgatório, no canto 3, versículo 14, Dante fala desse monte como a colina que mais alta para o céu se eleva. E em Paraíso 26 ele diz, no verso 139, o monte que se eleva mais alto sobre as ondas. Esse monte aí, né, esse purgatório como o monte que se eleva mais alto sobre as ondas. Foi lá que o barco de Ulisses estava procurando, né, e se naufragou aí, como está num dos cantos do inferno. Ulisses afundou com os amigos, desvendando o mar Atlântico, né, o Oceano Atlântico. Então essa montanha fica aí no hemisfério sul, no Oceano Atlântico. Ele diz, é sobre aquele segundo reino que irei cantar, onde o espírito humano é purgado do pecado, essa é a finalidade do purgatório, né? E para a ascensão ao céu se prepara, então estão se preparando para subir aos céus. Que a poesia morta volte a viver, ó sagradas musas, pois ela é sua, e que a bela Calíope possa agora se levantar. Calíope é uma das 9 musas, filhas de Mnemósine, a memória, e Zeus, ou Júpiter, né? Na mitologia romana, na grega é Zeus. Inferno, canto 2, verso 9, Calíope era a musa da bela voz, que presidia a eloquência e o verso heróico. Então aqui Dante invoca essa musa para poder cantar bem o purgatório, né? Para me acompanhar em seu doce canto, aquele que foi ouvido pelas miseráveis pegas e as fez implorar por misericórdia e perdão. Então essas 2 estrofes aqui estão falando de mitologia. As pegas eram as 9 filhas de Piero, rei da Macedônia, também chamadas de Piérides.
Elas desafiaram as musas em uma prova de habilidade no canto, e após serem derrotadas, elas foram transformadas por Apolo em pegas, pássaros, tagarelas e de voz estridente. Ele está referindo aqui à mitologia. Então não tem como, gente, ler a Divina Comédia sem recorrer às notas, para ajudar a gente a entender as referências de Dante, tanto históricas da época quanto mitológicas. A gente precisa desse apoio. Dante continua: um doce matiz de safira oriental, descrevendo o amanhecer, né? Espalhava-se sobre o céu de aspecto sereno e pelo ar puro das primeiras horas da manhã. Meus olhos se enchiam de deleite e de alegria por ter escapado da escuridão mortal que enchera meus olhos e meu peito de tristeza. Então ele tinha saído do inferno, né? Da escuridão mortal. O planeta radiante, Vênus, que é o amor com vida, o planeta Vênus, né? Fazia todo o Oriente brilhar e sorrir, velando as luzes de peixes que lhe faziam escoltas. Para a direita eu me virei. Então aqui eles vão andar sempre para a direita. No inferno andaram sempre para a esquerda, salvo duas exceções. No purgatório vão andar sempre para a direita. Para a direita eu me virei e fixei minha mente atenta no outro polo, onde vi 4 estrelas. Então aqui nós temos uma nota. As 4 estrelas, figurativamente representando as 4 virtudes cardeais: justiça, prudência, fortaleza e temperança. No Purgatório 31, ele vai dizer no verso 106: nós aqui somos ninfas e no céu somos estrelas. Então, essas 4 estrelas, né? Simbolizando as virtudes cardeais: justiça, prudência, fortaleza, temperança. Vistas apenas por nossos primeiros pais, por Adão e Eva, primeiros pais. La prima gente, no original, em italiano. Os primeiros povos, os primeiros habitantes da Terra. Depois que foram expulsos do Jardim do Éden, localizado no paraíso terrestre, o cume da montanha do Purgatório, como nós temos aqui, lá em cima, que está localizado o paraíso, o Éden, Adão e Eva, depois de serem expulsos, segundo a mitologia de Dante, não puderam mais ver essas 4 estrelas, né? Nenhum ser humano jamais tornou a ver aquelas 4 estrelas, simbolizando as virtudes cardeais. Foram expulsos do paraíso, né? Então aqui o Gustavo Doré fez essa ilustração. Então, eu vou acompanhar este ano lendo o Purgatório com as gravuras aqui desta edição, que eu já fiz um vídeo e mostrei o inferno. Mostrei todas as pranchas aqui do inferno. Então vou mostrando aos poucos aqui as pranchas do Purgatório. Então essa prancha aqui faz alusão a isso. Dante e Virgílio indo aí para o rumo da montanha do Purgatório, contemplando Vênus e as 4 estrelas, as 4 virtudes cardeais. Então Gustavo Doré fez isso aqui, né? Muito bonito. O Purgatório tem menos pranchas do que o inferno, que ele esmerou mais no inferno. A linguagem aqui é mais serena, vamos encontrar isso também. Eu já falei no primeiro vídeo da introdução. Lá no inferno a linguagem é mais trágica, né? Aqui uma linguagem mais tranquila, mais amena, com bastante diálogos. Já entra aqui bastante questões importantes de filosofia e teologia. As discussões também são muito interessantes. O céu parecia alegrar-se com essas luzes, com as 4 estrelas, né? Aí Dante vai fazer uma invocação, olha: ó hemisfério boreal, o hemisfério norte, como és viúvo e desolado, pois estás privado de ver essas maravilhas. Então nós temos uma nota aqui, olha: no hemisfério norte essas estrelas não podem ser vistas. Lá no Bóreas, no boreal, no hemisfério norte, não se vê essas 4 virtudes ou 4 estrelas cardeais, né? 4 estrelas. Quando eu me voltei a partir daquela bela visão, ou dessa bela visão, dirigindo um pouco meu olhar para o outro lado, de onde agora o carro já tinha desaparecido. Esse carro refere-se à Ursa Maior. Então ela já tinha desaparecido, essa estrela. Eu vi um homem velho, parado ao meu lado, sozinho, tão digno de reverência em seu olhar, como nenhum filho nunca devoltou a um pai. Primeiro personagem que eles encontram aqui no caminho do Purgatório. Descrição desse homem, né? Tinha uma longa barba mesclada de fios brancos.
assim como seus cabelos que desciam sobre o peito, como dois afluentes de um rio. Olha que bonito. É o Catão de Útica, que eles vão encontrar aqui. Então, o Gustavo Doré fez essa imagem também, aqui, olha. Virgílio em pé, Dante ajoelhado, e o Catão de Útica, que era um político importante da Roma antiga. Ele está aqui, lá no fundo do rio, né, o mar, o oceano, e as montanhas, depois a gente vai ter o monte aí do Purgatório. Essa outra prancha que o Gustavo Doré fez deste episódio, né? Então o Dante descreve para nós o velho Catão, os raios daquelas quatro luzes, daquelas estrelas em seu rosto, brilhavam intensas com tanto esplendor que eu vi à minha frente como se fosse o sol. O Catão de Útica era um político patriota romano que nasceu em 95 a.C. e morreu em 46 a.C. Ele é também citado no Inferno, canto 14, verso 15. Na Eneida de Virgílio, no canto 8º, verso 664, Catão é representado como o líder dos bons e justos nos domínios do Tártaro, o inferno. O Virgílio diz em latim: secretus que pios ris dantem iura catonem, ou seja, e os bons ficavam à parte e Catão lhes ditava leis. Como pagão virtuoso, Catão havia antes habitado o primeiro círculo do inferno de Dante, o limbo. Em Inferno 4, canto 4, versos 51 a 63, Dante e Virgílio não haviam nos revelado o nome de nenhum pagão, salvo que partira do limbo com Cristo. Então, quando Jesus ressuscitado desce aos infernos, ele salva algumas pessoas do limbo, algumas almas, mas o Dante não revelou ninguém que Jesus tenha salvado. Após o terremoto que sacudiu o inferno, Jesus desce e um terremoto sacode o inferno. Dante preserva o suspense, até nos revelar Catão como guardião do purgatório. Então Dante revela que o Catão habitava antes no limbo, quando Cristo veio ressuscitado lá no inferno e deu um terremoto e libertou o Catão. Catão agora é guardião do purgatório. Então é interessante que alguém sai do limbo e agora habita ali como guardião do purgatório. Muito legal. Então, o Dante traz isso para nós, olha. Os raios daquelas quatro luzes brilhavam em seu rosto, tão intensas, com tanto esplendor, que eu vi à minha frente como se fosse o sol. Esse Catão, ele brilhava, né? Quem são vocês que subiram pelo rio cego e fugiram para longe da prisão eterna? Ele falava, né? Movendo aquelas veneráveis plumas. O rio cego é o Letes, o rio do esquecimento, que não podia ser visto, mas pôde guiá-los pelo som através da caverna sinuosa, do centro da terra até a superfície. Inferno 34, versos 130 a 139. Então, quando as hostes demoníacas caem lá do céu, Deus expulsa, eles caem, formam o inferno, e cria-se um túnel, né, que liga o inferno até as praias aí do purgatório. Umas cavernas subterrâneas, né? Então, o Dante e o Virgílio, eles andam por ali e vão chegar às praias do purgatório. E eles andam guiados pelo som deste rio que passa lá embaixo, né, por essas cavernas, até chegar aí à beira da praia do purgatório. É o rio Letes, o rio do esquecimento, vai aparecer depois também, lá no paraíso terrestre. Então o Catão diz: quem são vocês que subiram pelo rio cego, saíram lá do inferno e vieram para cá, e fugiram para longe da prisão eterna, conseguiram sair do inferno? Ele falava movendo aquelas veneráveis plumas, os cabelos brancos e a barba de Catão, plumas, né, escrito por Dante como quelle honeste piume, aquelas brancas barbas movendo, né, e o cabelo, e os cabelos, bonita essa imagem, né, o vento batendo ali nele. Quem os conduziu ou que lanterna os iluminou, enquanto emergiam das profundezas da noite, que torna eternamente negro aquele vale infernal? Como se saíram do inferno e vieram parar aqui? Terão sido quebradas as regras rígidas do abismo? Ou foram ordenadas novas leis no alto céu?
trazendo vocês condenados até minhas cavernas. Vocês chegaram aqui às portas do purgatório. Como é que vocês conseguiram atravessar esse túnel que se abriu quando formou o inferno, né? E formou a montanha aqui do purgatório. Legal, né? A geografia, a topografia de Dante. O meu guia, então, agarrando-se a mim, falando baixinho, e fazendo gestos e sinais, fez-me dobrar os joelhos e baixar os meus olhos. É a representação que o Doré faz. E respondeu-lhe: eu não venho por mim mesmo, fui enviado por uma senhora descida do céu, Beatriz, né? E seus apelos me levaram a guiar este homem. Virgílio mostra efetivamente aqui o passaporte dado a ele por Beatriz. Isso apareceu para nós lá no Inferno, canto 2, verso 70, e aqui ele traz de novo, né? Beatriz que me enviou para guiar este homem. Mas uma vez, aí o Dante continua descrevendo, ó, mas uma vez que a tua autoridade nos exige, não, é o Virgílio falando, mas uma vez que a tua autoridade nos exige um relato verdadeiro de nossa condição, minha vontade não pode se negar ao teu pedido. Então a fala de Virgílio vai resumir toda a trajetória dele e de Dante pelo inferno até chegarem à praia que conduz ao purgatório. Este mortal ainda não viu a mais distante escuridão, mas por causa de sua loucura ele estava errante, né, na selva escura dos pecados, lá no canto 1 do inferno. E logo para junto dele fui atraído. Virgílio ainda falando para Catão. Então, como disse antes, eu fui enviado e vim em seu resgate. E não havia outra maneira a não ser por este caminho que tomei. E eu mostrei a ele todas as almas perdidas, e pretendo agora mostrar-lhe os espíritos que sob teus cuidados são purgados do pecado. As almas do purgatório, né? Porque o Catão, ele guarda aí a entrada do purgatório, né? Essa passagem para o purgatório. Demoraria muito a dizer como conduzir, mas do alto desce a virtude que me auxilia, a guiá-lo até aqui para ver-te e ouvir-te. Nós imploramos agora que abençoe a nossa vinda, ele busca a liberdade, um bem tão precioso, como só sabem aqueles que dão sua vida por ela. Olha que bonito, né? Porque aqui o Virgílio vai aludir à própria vida do Catão. Tu bem sabes disso, pois não foi desonrosa a tua morte em Útica, ali onde deixaste as tuas vestes, que brilharão novamente quando chegar o grande dia. Então aqui, olha, Catão havia cometido suicídio, preferindo a morte a se submeter aos domínios de César, que limitaria suas liberdades como republicano. Então, o Virgílio fala, o Dante está procurando a liberdade, que é tão preciosa, como só sabem aqueles que dão a vida por ela. Como você deu a sua vida, né? A identidade do guardião do purgatório é chocante para os leitores, não apenas por ser um pagão salvo, mas também por ser um suicida. Quer dizer, agora o Catão já está salvo, né? Um dia ele vai para o céu. E ele é um suicida. Dante não condenou Catão à floresta dos suicidas. Lembram dessa parte? Está lá no segundo giro do sétimo círculo do inferno, descrito em Inferno, canto 13. Pois o autossacrifício pela causa da liberdade política é visto por Dante como uma causa nobre e não uma forma de autodestruição gratuita. Então o Catão, ele suicidou por uma causa política, para não se render aos domínios de César. Ele resolveu se matar pela causa política, pela liberdade. Por isso ele não está condenado ao sétimo círculo lá dos suicidas no inferno e vai ser salvo. Então o guardião do purgatório é pagão e suicida. Muito interessante. Daí o Virgílio fala, a sua morte não foi desonrosa em Útica, que é a cidade de Catão. Ali deixaste as tuas vestes, né, ou corpo, que brilharão novamente quando chegar o grande dia. Aqui Virgílio se refere ao princípio da ressurreição da carne. Bonito isso, né? Por nós, os éditos eternos não foram quebrados. Então nós não quebramos nenhuma regra. Ele está vivo e estamos livres do poder de Minos. Minos, inferno, canto 5º, verso 22. Era aquele monstro de Creta que rolava no corpo a cauda, indicando para que círculo a pessoa, o condenado, deveria ser jogado, né? Então ele fala, estamos livres do poder de Minos e ele aqui, o Dante, está vivo. Eu permaneço naquele círculo onde brilham os olhos de tua casta Márcia. Estou lá no limbo, onde está a sua amada Márcia.
casta Márcia, né? Olhos que ainda te buscam, e teu coração sagrado deseja e que ainda são teus. Achei isso muito bonito. Márcia era a esposa de Catão, que está aprisionada no primeiro círculo do inferno, no limbo. Inferno, canto 4, verso 128. Ela está lá. Então, pelo amor dela, a ti nós imploramos. Dante pede, né, a Catão para ajudá-los, pelo amor que ele tem a essa casta Márcia, sua esposa. Deixe-nos passar pelos teus 7 reinos, os 7 círculos do purgatório, né? Que são esses girões aqui, olha. Deixe-nos passar pelos 7 círculos, pelos 7 reinos. Aqui Dante mostra Virgílio apelando a Catão pelo amor dele para com Márcia, que está lá no limbo, ansiosa à procura do seu amado, tal como Beatriz também procura Dante, Dante a procura, né? Levarei a ela notícias tuas pela gentileza que concedes, e lá nas profundezas serás lembrado com honra. Catão rejeita a lisonja de Virgílio e o instrui também a Dante para a subida à montanha do purgatório. Eu achei muito estranho o que Catão responde, olha. Márcia era um deleite para os meus olhos enquanto eu ainda vivia. Ele então respondeu: tudo o que ela me pedia com graça eu logo concedia. Mas agora que ela habita além do rio maldito, né, o Aqueronte, que o barqueiro lá, Caronte, conduz as almas para o inferno, ela não tem mais o poder de me mover, por causa da lei decretada quando fui liberto. Ela não me move mais, né, esse amor tão forte. Mas se uma senhora do céu move e o comanda, como você diz, então não há necessidade de lisonja. Bastava para mim que me pedissem seu nome, em nome dessa senhora do céu, Beatriz, ou Nossa Senhora, que tinha pedido para Santa Luzia, né, que Dante tinha devoção. Santa Luzia foi falar com a Beatriz. Achei esquisito o Catão falar isso, né? O amor ainda não me move mais, porque pela lei decretada quando fui liberto, ela não tem mais o poder de me mover. Agora talvez é aquela questão, não haverá mais casados no céu, serão como irmãos, deve ser isso. Tem muita simbologia aqui, referências bíblicas, mitológicas, filosóficas, teológicas, está tudo aqui dentro. Então vai e pegue um junco delgado para passar em torno da cintura dele. Então nós temos aqui o junco, que é um símbolo de humildade, da qual Dante precisará para ascender ao monte do purgatório. Em Inferno 16, verso 113, vimos o momento em que Virgílio jogou fora o antigo cordão que cingia Dante, que era símbolo da vigilância e do autocontrole diante dos pecados do leopardo. Virgílio jogou o cordão de Dante, que era franciscano, hein? Olha que interessante, para acordar o Gerião, para ajudá-los a atravessar aí para um outro círculo do inferno. E agora o Catão pede que Virgílio cinja Dante com um junco delgado e que ele lave o seu rosto de todas as manchas. Parte muito bonita, né? Purificar o rosto de Dante. Pois não convém que ele traga em seus olhos nenhuma névoa escura ao se apresentar ante o primeiro-ministro que guarda o paraíso. Ele tem que ir puro para o paraíso. Vocês verão em torno daquela ilhota lá embaixo, bem onde quebram as ondas, uma moita de juncos sobre o lodo macio. Nenhuma outra planta coberta com folhagens consegue vingar ali, nem criar raízes, porque nenhuma resistiria aos golpes das ondas. Então não voltem por este mesmo caminho, é sempre um caminho novo. O sol que nasce agora vai mostrar a vocês o melhor caminho para subir a montanha. Bonito, né? Vocês vão descer esse vale, vão lá à beira do oceano, pegar o junco, lá onde naquelas moitas de junco, e o sol vai mostrar a vocês qual o melhor caminho para subir a montanha. Não volte por este caminho. Então ele desapareceu e eu me levantei sem palavras, e fui para perto do meu guia em direção a ele e voltei meus olhos. E ele assim começou: o meu filho, né? Carinho de Virgílio para com Dante. Siga meus passos, vamos recuar. Desceremos a partir daqui. Humildade, descer para subir, para chegar até o mais baixo da planície. Então você tem que descer. Achei muito interessante, né? Essas expressões riquíssimas de humildade. O amanhecer vencia a última hora da escuridão, quando já começava a desaparecer, Olha, o amanhecer vencia a última hora da escuridão, que já começava a desaparecer, quando ao longe eu pude reconhecer o tremor do oceano Atlântico, onde fica a montanha do purgatório.
Atravessamos a planície deserta como quem busca um caminho perdido, e até tê-lo encontrado parece se mover em vão. Quando chegamos ao ponto onde o orvalho tenro ainda luta com o sol, e sob os ventos do mar ele vence, pois sabe que não vai evaporar. Meu mestre gentilmente baixou as mãos, ambas as mãos, e as estendeu sobre a grama molhada, e eu, já antecipando a sua intenção, achei lindo isso aqui, ofereci a ele minhas faces banhadas de lágrimas. E neste momento ele restaurou de novo a minha cor. Olha que bonito. Que o inferno tinha escondido. Cena tocante em que Virgílio vai restituir a cor às faces de Dante, recolhendo o orvalho da grama molhada, tirando aquela névoa escura que o inferno deixou, naquele pavor. Então chegamos à costa solitária da montanha, né, que nunca tivera suas águas navegadas por algum homem que tivesse conseguido voltar. Dante nos conta em Inferno, canto 26, versos 124, 142, que Ulisses e sua tripulação navegaram por 5 meses pelas águas do hemisfério sul, após cruzar os limites proibidos, né, o Estreito de Gibraltar, e navegaram pelo Oceano Atlântico. O navio naufragou e eles não conseguiram chegar à ilha do Purgatório. Queriam descobrir o que tem, né, além, mas não conseguiram, morreram afogados, aí não conseguiram chegar ao Purgatório. No outro vídeo, acho que eu falei que eles bateram um barco na montanha. Não. Eles não conseguiram chegar à montanha do Purgatório, o mar os tragou. Então ali ele está dizendo, nenhum ser humano navegou por essas águas. Ali ele me cingiu da maneira que o outro indicara, com um junco, né? E eis que, ó maravilha, no mesmo local onde ele arrancara a humilde planta, renasceu imediatamente outra planta em seu lugar. Então essa corda de junco em torno da cintura de Dante é um símbolo significativo da humildade para percorrer o purgatório e chegar ao céu. Nós vamos ter aqui vários símbolos, os pés também na fronte de Dante, assim por diante. Vários símbolos representando aqui virtudes, né, para subir ao purgatório. Na Eneida, canto 6, versos 142, 154, Virgílio narra que Enéas arrancou um ramo de ouro da árvore opaca dedicada à deusa Juno, para oferecê-la como presente a Prosérpina, que era guardiã aí do Hades, junto com Poseidon, e assim ter garantido a sua passagem pelo Tártaro. Então Enéas arranca um galho de ouro desta árvore opaca para oferecer a Prosérpina. O Virgílio diz, olha, quando um ramo de ouro foi arrancado, nasceu outro do mesmo metal em seu lugar. Muito interessante, né? Em latim, primo avulso non deficit alter aureus et simili frondescit virga metallo. O Enéas está lá no Inferno, canto 1, verso 75, é aquele herói da guerra de Troia que conseguiu sobreviver e fazer uma longa viagem, como o Virgílio conta na Eneida, para fundar aí a civilização italiana, né? Então, como Enéas fez aquilo naquele episódio, aqui também o Virgílio, ao arrancar o junco para fazer a corda e para cingir o Dante, nasceu outra planta, renasceu imediatamente naquele lugar. E termina o canto assim, né, com essa planta renascendo aí. A gente já percebe várias simbologias, vida, né, muita coisa importante aqui. A linguagem deste primeiro canto que abre o purgatório, ela é poética, leve e bela. Tudo é mais tranquilo do que no inferno e cheio de imagens, sonhos e símbolos. Então nós vamos caminhar com essa simbologia. Aquela mesma imagem, eu pintei aqui o Catão, né? Porque o Dante fala que ele está resplandecendo como sol, que as estrelas, as 4 virtudes brilham nele, né? E é lá a planície onde estão os juncos que eles têm que colher para fazer essa corda para cingir Dante. Então este é o primeiro canto do Purgatório, da Divina Comédia de Dante Alighieri. Vamos fazer esse caminho este ano com tranquilidade. Então, se você tem aí, leia conosco, vamos saborear a Divina Comédia, né? Caminhar, subir os reinos, os 7 reinos do Purgatório, tá bom? Um abraço e até mais.